os trabalhos estavam dando errado. Quando eu fui dentro do meu terreiro, eu tinha 200 filhos de santo, dentro do meu terreiro, uma moça parou num carro importado na época, na porta do meu terreiro, muito bem vestida, uma bolsa na mão. Ela foi lá porque ela queria um rapaz. Ela pegou uma fotografia, que era uma fotografia que na época era impressa, né? Na época a rede social era o falecido Orkut, né? E ela pegou aquela fotografia e ela levou no meu terreiro porque ela queria aquele rapaz, um rapaz bem elegante, bem vestido, de terno, gravata. E o orixá havia falado para mim do material necessário que havia sido estabelecido para fazer o trabalho. Do trabalho para ser feito só de mão de obra. Era 10 mil reais. Nossa. E ela disse, dinheiro para mim não é o problema. Eu quero esse rapaz. Só que eu não procurei saber quem era o rapaz, eu não procurei saber de onde ele era. E eu fui fazer o trabalho em uma distância de quase 100 quilômetros. Fui fazer o trabalho, porque até nisso a entidade não trabalha. Ela não atua em qualquer lugar. Não aceita qualquer Não coisa. aceita qualquer ambiente geográfico para fazer o trabalho. Quando eu cheguei para poder comprar o material para fazer o trabalho e reunir alguns dos filhos de santo, Ieké, de Ogã, para fazer o trabalho, até no determinado lugar, era 3h40 da noite, eu nunca esqueci isso. Uma das mulheres, que é filha de santo minha na época, hoje é missionária, estava incorporada. O orixá que estava à volta ali, a entidade disse assim, eu não quero nenhum trabalho aqui feito hoje. Não quero nada do que tem aí, a gente quer. Não pode fazer esse trabalho. Porque veio uma ordem lá de cima. A primeira vez que você ouviu isso? Eu fiquei assustado porque eu já tinha o hábito de fazer as coisas e darem certo. Sim. 7, 14, 21, né? Porque é assim que é trabalhado lá dentro. Então quando eu fui fazer o trabalho, eu me espantei. Porque a própria entidade que falou. Veio uma autorização pra gente não mexer nesse rapaz. As velas, todo o trabalho, todos os animais que eu tinha feito, o sacrifício, que eu tinha decapitado. Gente. A entidade disse, pode parar o trabalho. Pra você foi um... Eu recolhi o que deveria ser recolhido, joguei no lixo, o que deveria ser jogado no lixo. Imagina 10 mil reais de material. Nossa. 20 cabeças de bode. Imagina isso. Pra fazer uma amarração. Né? Entidade perigosa. Exu tranca a rua das almas. Então quando eu cheguei lá, recolhi o material, fui para casa. No dia seguinte fui no terreiro da minha tia, que ela era minha ancestral, a pessoa que havia me instruído e me direcionado ao candomblé. Quando eu cheguei para sentar com ela, eu disse, tia, eu fiz um trabalho e deu errado. Ela olhou para mim com aquela sabedoria que só ela tinha e disse, você procurou saber com quem você estava mexendo? Nossa. Falei, não. E precisa? Ela falou, deve. Nunca esqueci isso, igreja. Ela disse, nem todo trabalho que você faz derruba todo mundo, porque nem todo mundo é fácil de derrubar. Ela disse, eu te dei todas as instruções de dentro do axé, mas tem uma instrução que eu esqueci de te dar. Ela levantou o óculos, sentou comigo e disse, você pode matar, sacrificar, arriar despacho de obrigação, é boi, é bome para qualquer entidade, mas existe um povo que você não pode mexer. Nossa. Esse povo é diferente de nós. Eu falei, como eles são? Ela disse, eles são diferentes da gente, porque quando a gente quer fazer, a gente mete a mão na cara e a gente faz. Eles não. Eles vão para casa e faz uma reza de pé para trás, e o que é para dar certo dá errado. Nossa. Eu disse pé para trás, ela falou, eles se curvam diante do Deus deles. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue neles. Falei, a senhora quer dizer que eu vou ter que entregar o dinheiro de volta à mulher que me procurou porque quer o homem da fotografia? Ela falou, sim. Porque não adianta você mexer com aquilo que os orixás não dão conta. Olha só. Eu olhei para ela e disse, e quem são esse povo? Ela falou, eles não prestam. Nossa. Eles não valem nada. Eles são carregados. Hoje eu tenho compreensão de que a gente de fato é carregado até a tampa, né? Do poder e da unção. Ela disse assim, eles são carregados. Não mexa com eles. Eu disse, não vou devolver não. Aí minha tia falou uma coisa para mim que eu carrego até hoje. Ela disse, um homem sem uma família, ele não é nada. Você não mexeu apenas de um homem. Você mexeu numa família. Você não sabe quem esse homem é. Quando eu fui identificar, eu ainda continuei enganando a mulher de que eu iria devolver o rapaz para ela. Uma semana depois do que eu ouvia isso, do que eu tinha ouvido isso sobre as pessoas que minha tia havia falado, que são os evangélicos,
Eu peguei um dos motoristas, fui no endereço onde era o endereço que morava o rapaz e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada. E eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe e comecei a chamar o nome dos orixá. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo, o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite. A luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou a minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou uma mulher, elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. E ela havia saído da igreja, porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. E a casa tava só. Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela, com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse, Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora, por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que A experiência. autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora. E ela disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Sabe o que ela estava fazendo? Anos depois, me tornei evangélico. Fui tomar um café na casa dela, sem ela saber que eu já tinha feito trabalho para a casa dela. Ela disse, você acredita que sempre eu vejo um demônio na porta da minha casa, já vieram fazer até trabalho na minha porta? Eu olhei para ela e disse, fui eu que vim fazer. Outra Ela- pergunta que eu ia fazer.